Quantas vezes essa semana você sentiu que perdeu uma venda por simplesmente esquecer de responder seu cliente no WhatsApp? Ou pior, ele foi lá e comprou com o seu concorrente. Isso dói, né? E por isso que muitas vezes no seu cotidiano aparece a palavra CRM. E ainda muitas pessoas acham que CRM é uma mágica. Você vai lá, se cadastra na plataforma, quando você começa a usar, seu processo de venda começa a voar. Mas não é bem assim. Se você não tiver uma estratégia, se seu processo de venda for bagunçado, usar um CRM vai simplesmente tornar esse processo bagunçado e inescalável. Olá, eu sou o Luca de Lima, sou diretor da Lume Tecnologia e hoje eu vou te ensinar a como mapear os seus processos e poder aplicar isso em qualquer ferramenta de CRM e assim poder usufruir 100% dela. Bom, para a gente poder entender como funciona, a gente precisa visualizar o nosso processo como um palco. O palco principal é o que o seu cliente está vendo e os bastidores é o que você está fazendo para manter o seu cliente ali assistindo. Então, primeiro, nós precisamos entender o que são os pontos de contato. O ponto de contato é qualquer ação direta ou indireta que o seu cliente tem com a sua marca. Então, vamos mapear esses pontos de contatos para a gente entender o nosso processo de fato. Aqui eu tenho um exemplo de uma jornada real do cliente, onde que o nosso primeiro ponto de contato é quando ele vê o anúncio no Instagram. Aqui pode ser anúncio no Instagram, no Facebook, até uma mensagem no WhatsApp. Aqui vai variar muito de acordo com o seu processo de venda. Ele viu o anúncio no Instagram, criou o primeiro ponto de contato. Após isso, ele envia uma mensagem no WhatsApp, gerando o segundo ponto de contato. E assim vai indo. Cada um dos pontos gera um ponto de contato do cliente com a sua marca, até o ponto que a gente entrega o nosso produto e recebe o feedback do cliente. Com os pontos de contatos já anotados, já desenhados, a gente consegue avançar para a próxima etapa, que é mapear o nosso processo. Os nossos processos são as ações que você, o seu time vão fazer nos bastidores daquela etapa. Então, cada ponto de contato, ele gera um processo dentro dos seus bastidores. Então, enviou uma mensagem, quem é que vai atender aquele cliente? Quando ele passa para a qualificação, quem anota o nome dele? Quem vai anotar o que ele vai querer comprar? Quem vai entender a dor daquele cliente? Quando ele chega na proposta, quem faz o envio daquela proposta? Quem vai ser responsável? Onde que você vai anotar para ter a resposta daquele documento que você enviou? Aqui então a gente vai mapear os processos que o seu time precisa fazer para o cliente avançar para a próxima etapa com segurança. Então aqui a gente precisa desenhar, pegar um papel, uma caneta e deixar bem desenhadinho para poder simplificar tudo. Quais são os principais problemas que a gente resolve só aplicando essa estratégia? Primeiro, a gente não esquece mais de responder ao cliente. A gente usa uma ferramenta que centraliza as conversas. Não deixamos mais de anotar pedidos. A gente não esquece mais de fazer isso porque aquele cliente que está na etapa esperando o pedido ser anotado, a gente sabe qual que é. Então ele não se perde naquela confusão do WhatsApp. Não ficamos mais aguardando o retorno daquele cliente sobre a proposta enviada. A gente faz uma tarefa, anota para poder cobrar aquele cliente. E a partir disso, mais importante, nós não vamos mais abandonar o cliente, nós vamos trabalhar para criar uma relação com ele. É muito mais fácil nós vender um produto para quem já conhece a nossa marca, já teve uma experiência boa de compra conosco, do que a gente ir atrás de outro cliente. Critério de saída. Aqui é um ponto muito importante que muitos empresários, muitos gestores deixam de lado. O critério de saída é uma ação inegociável que aquele cliente precisa cumprir para poder avançar para a próxima etapa. Então, exemplo de uma ação sem um critério de saída. O vendedor ele vai lá, manda a proposta, ele acha que o cliente gostou do preço e já coloca esse cliente como ganho. O que acontece quando a gente faz isso? A gente polui as nossas métricas, a gente não tem um processo de venda claro, isso acaba confundindo todo mundo que opera naquele funil. Já com o critério de saída, nós vamos definir a ação que o cliente precisa fazer para avançar para a próxima etapa. Ele mandou um oi no WhatsApp.
qual é o critério de saída para aquele cliente avançar para a etapa de negociação. Então eu preciso entender a dor dele e ver se ele tem o perfil para comprar comigo. Feito isso, ele está aprovado, ele pode passar para a próxima etapa. Pipeline de processos. O pipeline, ele é o nosso funil. O funil, ele tem esse aspecto porque conforme os clientes vão avançando as etapas, alguns clientes eles saem do funil já. Então, a quantidade de clientes que entram em contato inicial não é a mesma quantidade de cliente em ganho. E isso forma, então, um funil. Aqui, então, a gente tem a representação dos nossos critérios de saída e um funil de vendas. Então, o cliente ele vai chegar em contato inicial e qual que é o critério de saída para ele avançar para a nossa proposta enviada. Então, é conversar com ele e ver se ele tem o perfil de compra. Ele avança para a proposta enviada. Qual é o critério de saída desse cliente para ele ir para a negociação? É enviar o documento da proposta, aguardar o recebimento, o cliente precisa confirmar que recebeu aquele documento. E você já confirma com o cliente uma data para ele te dar um retorno. Aí ele avança para a negociação. Qual é o critério de saída da negociação? É ele falar aquele famoso sim, ele fazer a compra e só vai dar ganho na nossa venda quando o Pix cair na conta. Antes disso a gente não dá ganho, ele fica ali no nosso funil porque a gente precisa saber que não foi feito. Quais são as vantagens de a gente aplicar uma estratégia de CRM? A gente precisa ter na cabeça que a venda ela não é uma mágica, ele é um processo. Então, com isso, a gente acaba com aquela desorganização do WhatsApp. A gente centraliza as conversas, controla, organiza elas. A gente cria um follow-up à prova de falhas, porque a gente sabe onde que cada cliente está, em qual etapa que ele está. E o principal é ter a previsibilidade de caixa. Então, a partir desse momento, a gente não trabalha mais com achismo. A gente utiliza métricas reais para poder avaliar o nosso processo e poder melhorar ele e entender quais são os nossos gargalos. Bom, vamos lá então para o nosso CRM para entender como funciona toda essa teoria. Aqui então eu criei um funil de vendas para uma pizzaria, tá? Então a gente tem as etapas: contato inicial, pedido anotado, em preparação, no forno, a caminho, entregue e feedback, tá? Aqui é legal a gente perceber que a gente tem etapas que não tem pontos de contato geralmente. Então, como funciona o processo de venda? O cliente vai lá, manda um WhatsApp, a gente anota o pedido, manda para o pizzaiolo, prepara a pizza e entrega. Só que a gente não tem pontos de contato dentro desse processo de venda. O que eu fiz aqui, eu criei pontos de contato para a gente criar uma relação com o cliente. Então aqui é bacana a gente trabalhar também na relação com o cliente. Então, por exemplo, preparação no forno a caminho, eu vou enviar uma mensagem para aquele cliente informando: ó, sua pizza está em preparação, sua pizza está entrando no forno, sua pizza está a caminho. O porquê disso? Porque eu vou gerar um ponto de contato com o cliente com a minha marca e a partir disso eu vou criar uma confiança com aquele cliente. Então ele sabe aonde que está a pizza dele, em qual etapa que está e aquela ansiedade do produto chegar, ela acaba diminuindo. Então isso é muito bacana para a gente criar uma relação com o cliente. Então aqui dentro do nosso pipeline, a gente vai arrastando o nosso cliente conforme ele vai avançando nas etapas. Então ele vai iniciar em contato inicial. Então aqui a gente tem o negócio do nosso pedido que está na etapa inicial. Então ele enviou a mensagem, mas falta dados para a gente poder avançar para ele para a próxima etapa. Então o nosso critério de saída é eu ter o pedido dele, a forma de pagamento e o endereço de entrega, se é a entrega ou se é retirada. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou criar o campo entrega para a gente saber se é entrega, se é retirada, tá? Então vamos colocar o valor retirada. E aqui em novo atributo, a gente pode adicionar também o campo de modo de pagamento, tá? Vai ser no Pix. Então meu cliente preencheu o meu critério de saída, então a partir desse momento eu posso arrastar ele para pedido anotado.
O que é o pedido anotado? Qual é o critério de saída para o meu cliente sair do pedido anotado para em preparação, tá? Então aqui é o nosso processo interno. Então o pedido anotado, ele só vai avançar para em preparação quando a comanda já estiver lá com o pizzaiolo e ele já estiver montando a nossa pizza. Então perfeito, nosso pizzaiolo ele já está montando a pizza, então eu posso avançar para em preparação. Aqui é bacana a gente utilizar gatilhos, formas de enviar mensagens automáticas para o nosso cliente para gerar aquele relacionamento. Então, qual é o critério de saída do meu cliente para ir para o forno? Então, é a pizza estar pronta e já estiver no caminho para o forno. Então, é sempre quando ela já estiver quase finalizando o processo. Então, ela já entrou no forno, eu posso colocar ela no forno. Qual é o critério de saída para ele avançar para a próxima etapa? O critério de saída aqui é ela já estar assada, já estar cortada, já estar dentro da caixa e o motoboy já está com a pizza na mão para levar para o meu cliente. Então aí sim, aí ele preencheu o nosso critério de saída e vai poder avançar para o a caminho. O a caminho só vai mudar para a entregue e para o feedback quando o nosso motoboy já retornar e ele já tiver confirmado a entrega, tá? Então a gente precisa ter a confirmação do critério de saída, que é a nossa ação que vamos estipular, para ele poder avançar para a próxima etapa. Aqui eu coloquei o feedback porque é muito interessante a gente trabalhar com feedbacks com os clientes. Então, por exemplo, aqui, a pizza foi entregue, eu espero 1, 2 horas, ou até no outro dia, para perguntar: e aí, a pizza chegou boa, chegou quentinha, estava gostosa? Isso é muito importante para a gente manter a relação com o cliente e poder evoluir essa relação com o cliente. Então, esse cliente que me pediu essa pizza, é muito mais fácil ele voltar a comprar comigo do que buscar outra pizzaria, porque ele sabe que aqui a gente avisa ele em cada etapa da pizza, a gente avisa ele quando a pizza está quentinha, quando está chegando, e acima de tudo ainda a gente pede a opinião deles. Vocês percebem o poder disso? Quando a gente pega a operação, seja de uma pizzaria, seja de uma agência de marketing, seja de um prestador de serviço, analisa os pontos de contato, mapeia os processos, você ganha aquelas 3 coisas que eu comentei com vocês. Acaba com aquele caos do WhatsApp, não fica mais 1 milhão de conversas para você lembrar o que tem que responder para cada cliente. Você cria um follow-up personalizado. Então, seu time tem a informação, ele sabe que cada cliente está em cada etapa. Isso facilita muito o processo de venda. E acima de tudo é ter a previsibilidade de caixa. Você utilizar dados reais, informações verdadeiras que o seu processo de venda tem.